Há cerca de 4 dias, se nada for feito, os 50% será aplicado dentro do mercado brasileiro com essa nova taxação dos Estados Unidos. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro Fernando Haddad conversou com jornalistas e disse estar otimista, esperando ainda algum sinal de negociação do governo americano. Vamos ver. Os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessent, já me reuni com o Bessent na Califórnia. O Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick. O Mauro está lá, tem 8 senadores lá. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. Tem uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem um arranjo. Não é, entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos, não é uma coisa que sai correndo atrás, é uma coisa que tem que ter um certo protocolo. Ainda durante essa conversa com jornalistas aqui na capital federal, o ministro Fernando Haddad relembrou a relação amistosa com os Estados Unidos. Vamos ver. A relação sempre foi amistosa entre os países, então não há razão nenhuma para que isso mude. Deixar que temas alheios ao governo brasileiro sejam motivo para o recrudescimento assim, de tensões não faz nenhum sentido para nós. Eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos inibir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os 2 países. Então, nós vamos prosperar nas negociações e vamos confiar. Existe uma confiança, então, do ministro Fernando Haddad, fazendo um gesto, inclusive, ao mercado financeiro, à indústria, de forma geral. Claro que está falando para aqui dentro, para os empresários de vários setores. Vamos repercutir. O João Belucci chega agora e vai, então, analisar, João, sobre essa fala do ministro Fernando Haddad. Está confiando demais ou, de fato, existe uma ação do governo para conseguir evitar esse 50%? Veja, Bruno, uma coisa é o discurso político, o discurso eleitoral, o discurso para suas bases, como o Lula tem feito bastante, o Haddad também. E outra coisa é a prática, o mundo real, com as tentativas de negociações, seja por meio do Ministério das Relações Exteriores, seja por aquela pitoresca comitiva do Senado, que foi até Washington. Assim, de alguma forma está tentando. Agora, me parece na fala do Haddad que ele já aceita, como cartas marcadas, que as tarifas entrarão em vigor. Vamos lembrar que o Donald Trump insistiu durante essa semana nesse tema, que entrarão, de fato, em vigor. A questão do Trump ter misturado ali a questão das tarifas, que o Brasil tarifa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifam os produtos brasileiros. Misturado a questão do julgamento jurídico-político do Bolsonaro, trouxe essa grande confusão e foi inédito, inclusive, nesse novo mandato do Trump. Nos outros países, ele jogou a tarifa lá para cima, sentou para negociar, diminuiu a tarifa, mas também nos acordos demandou que esses países investissem nos Estados Unidos, que passa por décadas de desindustrialização. Então, assim, no do Brasil ainda não há sequer essas reuniões mais claras. Aqui a foto, estamos aqui fazendo as tratativas, isso está muito opaco e como foi colocado, né, Bruno? Você está há poucos dias, né? Estamos no dia 29 hoje, encaminhamos aí para o dia 1 entrar em vigor. Então, o cenário não é muito favorável ao Brasil e o que deveria estar acontecendo seria o Congresso discutir a questão da anistia, que é um dos temas que foi tratado pelo Donald Trump, mas o Congresso aceitou para si que não vai mexer nesse tema de forma nenhuma. Eu vou ouvir o Diego também. E aí, Diego, já com essa linha do João, que ele chama esse olhar do Congresso sobre anistia, sobre julgamento do ex-presidente também, acaba sendo uma coisa ligada com a outra. Eu ouvi hoje de assessor do Itamaraty o seguinte: o que esse auxiliar me disse é que existe ali uma chance de Lula ter uma conversa com o governo americano, mas em momento algum falar sobre Jair Bolsonaro ou sobre julgamento. Ou seja, o governo brasileiro, que está recebendo uma taxação de 50%, até aceita uma negociação, mas Lula está a fim de colocar regras nesta conversa. É uma forma assertiva quando Lula quer estabelecer uma regra de negociação e não ouvir o que o governo americano quer sugerir
neste negócio, Diego? Olha, Bruno Pinheiro, eu acho que é um recurso estratégico por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque, no meu entendimento, a questão de Bolsonaro, embora tenha sido expressamente citada na carta que Trump encaminhou ao Brasil, eu acredito que não seja uma questão sensível a esse tipo de negociação e esse sobretarifaço. Haja vista que outros países parceiros dos Estados Unidos também foram tarifados, ali na casa dos 30%, 35%. Esse tarifaço está muito mais ligado à questão dos BRICS. O Donald Trump precisa enforcar alguém em praça pública, precisa dar um exemplo para a China e para a Rússia, principalmente, de que essa ideia de desdolarização do mundo, de retirar do dólar a hegemonia como grande indexador do mercado internacional, é uma ideia que tem que ser abandonada. O Brasil, nesse sentido, acaba sendo o grande boi de piranha. Então, sinceramente, acredito que Donald Trump toparia uma conversa com o Lula, tendo como condicionamento a questão de Bolsonaro ficar de fora dessa negociação. Até porque a questão de Jair Bolsonaro ela é muito mais antiga do que esse tarifaço. Bolsonaro está há 2 anos reclamando de perseguição judicial aqui no Brasil. A rede social de Elon Musk, que à época era um grande aliado de Donald Trump, chegou a ficar fora do ar por alguns dias aqui e não se falou absolutamente nada sobre tarifas, sobre as nossas exportações. Isso ocorreu justamente no compasso da reunião da cúpula do BRICS aqui no Brasil, que teve Lula como um protagonista vociferando contra o dólar. Então, eu acredito que Trump aceitaria essas condições, principalmente porque a pressão sobre Donald Trump, nesse momento, em razão das consequências do tarifaço para o mercado interno norte-americano, também começam a aparecer. Então, eu não descarto totalmente que Trump aceite algumas condições para vir à mesa de negociações, resolver a questão do tarifaço com o Brasil, que é um aliado histórico de mais de 200 anos dos Estados Unidos da América. João e Diego, agora eu quero jogar uma pimentinha nessa nossa conversa. Em entrevista ontem, Eduardo Bolsonaro disse, abre aspas, eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, é tudo ou nada. Foi uma declaração de Eduardo Bolsonaro numa entrevista ao SBT News. Ele completou ainda, eles não estão vindo com essa visão estritamente comercial da coisa. Quando Trump já deixou claro em declarações nas redes sociais, até mesmo numa carta, que o problema não é estritamente comercial, mas sim institucional. Eduardo Bolsonaro continua jogando lenha nessa fogueira. E aí, começando por Diego. Olha, eu continuo duvidando muito, Márcia. O Trump ele tem negociações com outros países e dentre esses países muitas ditaduras. A exemplo da Arábia Saudita, com a qual Donald Trump tem uma relação quase que umbilical. Trump não está preocupado com o absolutismo dos gestores sauditas, não está preocupado com a conduta das cortes sauditas e toda a pressão que fazem sobre sua população. Está muito claro, como eu retomei agora a linha do tempo dos fatos, de que a questão de Bolsonaro é uma questão muito antiga, uma questão que já teve consequências, teve inclusive capítulos, acho que muito mais antidemocráticos do que os capítulos atuais que supostamente motivam esse tarifaço do Donald Trump. Então eu acho que essas declarações de Eduardo Bolsonaro é muito mais para tentar manter vivo esse conflito que, de certa forma, coloca um holofote sobre os processos que ele próprio enfrenta na Suprema Corte brasileira, os processos que seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrenta na Suprema Corte brasileira, que tem, sim, problemas a respeito do devido processo legal, problemas em relação à nossa Constituição, mas acho que não a ponto de motivar o rompimento da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, que, como eu também já disse hoje aqui em tempo real, causa problemas para o próprio mercado interno norte-americano e não somente para os exportadores brasileiros. Agora, João, fazendo uma análise política dessa narrativa, de que forma ela continua sendo ali um alvo importante dos bolsonaristas e de que forma ela pode ser prejudicial a longo prazo para a direita do nosso país? Veja, Márcia, o que me parece é que o Eduardo está tentando angariar todos os atores políticos, mas como até a questão do próprio Tarcísio, que a gente já trouxe hoje, ele fica numa situação complicada justamente por ser o gestor do Estado e que será afetado com a entrada em vigor dessas tarifas. Então, esse chamamento da direita, do conservadorismo, dos liberais para atuar em conjunto não tem surtido muito efeito, justamente por um histórico também de alguma belicosidade do eixo, do núcleo mais próximo do próprio Bolsonaro, né, de tratar muita gente como traidor e alguns outros aliados
que eram críticos do Bolsonaro hoje estão próximos. Então não há uma clareza de estratégia. E eu até imagino, com algum fundo de razão, que não era o objetivo inicial do Eduardo Bolsonaro tarifas no Brasil. Acho que seria mais uma questão de responsabilidade das instituições e dos ocupantes das instituições. Mas o Trump, a linguagem dele é essa, que é muito incomum até para a diplomacia e para a relação dos países, essa questão de tarifa para depois sentar para negociar e ainda demandar que os países, além das tarifas, façam investimentos em indústrias, principalmente no parque industrial americano. Até o momento não tem surtido efeito, mas o Eduardo Bolsonaro, não só ele, como muitos juristas, muitos comentaristas, veem de fato um problema institucional no Brasil. Agora, a resposta dada pelo Donald Trump não me pareceu adequada e ficou uma confusão danada. Agora, dizer que também não torce pelo diálogo não fica muito patriota da parte dele, né? Cai mal até com quem apoia, né, João? Obrigada pela análise.